sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Tecnologias Educacionais para Ensinar e Aprender. Meu nome é Jackson Henrique, professor Jackson. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Informática Básica 1. Espero que vocês aproveitem o conteúdo dessa aula, façam as atividades práticas, prestem atenção e bons estudos para vocês. Abraço! Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à terceira aula do nosso curso de inclusão digital. Agente, de inclusão digital, desculpa, na disciplina 1. Hoje nós vamos falar sobre a evolução, da informática, como eu apresentei para vocês na aula 1. Vou falar um pouquinho da evolução do hardware e do software, tá? A gente vai falar do início aí da computação moderna, ok? A aula vai estar dividida em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre a evolução específica do hardware, como isso aconteceu, tá? Depois eu vou falar sobre a evolução do software especificamente. Então a gente vai ter esses dois momentos durante a nossa aula. Espero que vocês gostem, ok? Muito bem, galera. A computação moderna, ela começa, durante ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, tá? Ela vai surgir com o pai da computação moderna, chamado Alan Turing, tá? O Alan Turing, durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai criar uma máquina chamada, de forma muito comum, de máquina de Turing. Essa máquina era uma máquina toda mecânica, e ela tinha o intuito de processar cálculos matemáticos. A ideia dessa máquina era processar, vários cálculos matemáticos que a galera, fazia na mão para tentar desvendar uma máquina de criptografia alemã. Então, os alemães tinham uma máquina de criptografia alemã. Essa máquina, ela mandava mensagens criptografadas, entre o exército alemão e os ingleses, o Alan Turing era um inglês. Eles tinham um departamento do exército inglês que trabalhava em cima dessas mensagens criptografadas para tentar quebrar essa criptografia. Criptografia, falando de forma muito resumida, são cálculos matemáticos, é feito através de matemática, ok? Então, como essa máquina alemã era muito avançada, o nível de criptografia dela era muito alto, eles não conseguiam quebrar essa criptografia. Essa criptografia dessa máquina mudava todos os dias. Então, no prazo de um dia que aquela criptografia funcionava, eles não conseguiam quebrar isso fazendo os cálculos manuais. Isso não era um cara só fazendo o cálculo manual, eram várias pessoas fazendo. Então, Alan Turing, Alan Turing e a equipe, teve a ideia de criar essa máquina que fizesse esses cálculos matemáticos para eles, fizesse esses cálculos matemáticos de forma muito mais rápida do que um ser humano conseguia fazer no papel. Então aí surge o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro computador, mecânico, tá? Antes dessa época da guerra, na década de 40, 1944, 45, já existiam, desde o final dos anos de 1800, já existiam alguns pesquisadores, alguns estudiosos que criaram máquinas mecânicas para fazer cálculos matemáticos, mas nada se comparado a uma máquina que processasse a quantidade de informação e a quantidade de dados que a máquina de Turing conseguia. Então, por isso que a máquina de Turing, é considerado o primeiro computador mecânico. O primeiro computador, ele é considerado o pai da computação, ok? Essa aqui tenho duas fotos aqui da máquina de Turing, tá? Então, essa aqui do lado direito é ela fechada, ela vista de fora. Obviamente, não existia tela, a gente tinha interface gráfica, nada. Essas bolinhas que vocês estão vendo elas rodavam e mostravam números. Então, conforme aconteceu o processamento, você viu o resultado através dessas válvulas que mostravam números específicos, tá bom? E aí eles pegavam essa sequência de números e convertiam isso para uma escala de palavras. Aqui é a máquina aberta, tá vendo? Essa tampa aqui que ela tá aberta é essa tampa que a gente está vendo lá direito. Então aqui dentro é essa máquina que foi construída.
Para acompanhar melhor a história do Alan Turing, recomendo demais que vocês assistam a esse filme, O Jogo da Imitação, tá? Para quem já assistiu, né, já sabe muito bem do que eu estou falando, tá? É com esse ator, o Benedict Cumberbatch, é um ator maravilhoso, muito bom. O filme é excelente, a história dele é muito legal, do Alan Turing. Alan Turing era um cara muito estudioso, ele sofria preconceitos por ser homossexual, né? Depois o final da vida dele foi um pouco trágico, né? Ele acabou se matando, tá? Existe até existe até uma lenda, né? Nunca foi confirmado pela Apple, mas o Alan Turing no final da vida dele, ele morre, ele pega uma maçã e envenena ela com cianeto. Cianeto é um veneno muito forte, mata muito rápido. Ele envenenou uma maçã, mordeu a maçã e morreu. Então, ao contrário, ele morto com um lado de uma maçã mordida. Aí eu pergunto para vocês, qual é a fabricante muito famosa aí de computadores celulares do mundo que tem o símbolo de uma maçã mordida? Pois é, a Apple, né? Nunca foi confirmada essa história pela Apple, eu acho que faz muito mais sentido. Existe até uma outra história, que eu não me lembro muito bem, da explicação da mordida, mas eu acho que essa combina muito mais e acho que seria uma homenagem ao Alan Turing. Aqui do lado esquerdo é ele de verdade, né? Parece um pouco com o ator aí do filme, ok? Então fica aí dica, não é tarefa, ao final dessa aula terá uma tarefa que é assistir um vídeo, eu vou disponibilizar o vídeo. Esse filme eu não tenho acesso, eu não tenho ele para disponibilizar para vocês, então fica aí para vocês alugarem, né? Esse filme ou comprar na internet. Eu não me recordo agora se na Amazon e na Netflix tem, então dá para vocês dar uma procurada aí na internet, vocês vão achar com certeza, ok? Mas fica a minha dica aí, muito bom para vocês entenderem, um filme muito bom, tá? Bom de assistir, além da história que é muito legal. Muito bem, depois da máquina de Turing, tá? A galera descobriu uma forma, falou, poxa, foi criado o primeiro computador, né? Os cálculos que os computadores faziam era tudo de forma mecânica, então eram manivelas, né? Não era nada digital, então eram manivelas, coisas mecânicas mesmo que giravam ali e faziam o cálculo, ok? Não vou me alongar aqui dentro, também não tenho conhecimento tão apurado de como é que funcionava a máquina de Turing. O primeiro computador digital, tá? O primeiro computador programável, assim por dizer, então o primeiro computador oficial que o mundo conhece como digital é o ENIAC, tá? Ele foi criado em 1946. O ENIAC, logo depois da Segunda Guerra Mundial também, ele foi criado a partir das ideias da máquina de Turing, tá? O ENIAC, ele tem uma abreviação aqui de Electron Numeral Integrator and Calculator, né? Ele foi lançado, ele alcançava, desculpa que está errado no texto, peço perdão, mas ele alcançava 25 metros de comprimento e 25 metros por 5,5 metros de altura. Ele era imenso. Então você pensa um negócio de 25 metros. Gente, é muita coisa, porque olha, eu tô olhando aqui, no meu quintal aqui tem 25 metros de comprimento. É muito grande, né? Você imagina. Então, era uma coisa estrondosa, tá? Seu peso era de 30 toneladas e ele foi financiado pelo Exército dos Estados Unidos, tá bom? Então, enquanto a máquina de Turing foi na Inglaterra, aqui o ENIAC foi criado pelo Exército dos Estados Unidos, ok? A ideia era fazer cálculos matemáticos também. Todos os primeiros computadores eram para criar cálculos matemáticos. E aí as variações são das mais variadas possíveis, né? As principais eram para meios bélicos, tá? Então é para calcular uma trajetória de um míssil, de uma bala, tá? A partir depois da Segunda Guerra Mundial começa a surgir os primeiros foguetes, né? Com o intuito de lançar bombas a longa distância. Então aí vai começar a era espacial a partir da ideia de lançar foguetes. Então a maioria dos computadores eram criados para este fim, tá bom? Então, o ENIAC também foi o primeiro computador programável. Então, você conseguia programar ele, tá? Então, ele você conseguia fazer algum sistema, formas de... Você conseguia programar os cálculos, né? Os algoritmos com cálculos, e ele processava e retornava um valor. Então, isso mudou muita coisa. Então, deu uma visão, né? Mudou muito o paradigma da época
né? Surge, na verdade, muda-se o paradigma total porque surge a computação nessa época, de fato. Quem programava esses computadores eram pessoas que faziam esses cálculos matemáticos na mão. Então, os primeiros programadores, eles não eram chamados de programadores, eles eram chamados de calculadores ou calculadoras, tá? Então, eram pessoas que faziam esses cálculos na mão, né? Cálculos matemáticos muito avançados, e depois eles começaram a passar esses cálculos matemáticos para computadores conseguirem fazer esses cálculos, como, por exemplo, o ENIAC. Uma ótima dica de filme também sobre essas figuras, né, essas calculadoras, é esse filme aqui, ó, Estrelas Além do Tempo, tá? É um filme maravilhoso, mostra o início da corrida espacial lá na década de 50, tá bom? E vai mostrar exatamente isso, essas mulheres aqui que eram calculadoras da NASA, elas calculavam tudo no papel. A NASA compra um computador, não era o ENIAC, já era uma evolução do ENIAC, era tudo um pouquinho mais avançado, mas ele era imenso. No filme mostra uma parte até que eles quebram a porta da sala para poder caber o computador na sala, então assim, era algo muito extraordinário, de grande, né? E essas calculadoras que faziam tudo na mão, essa personagem aqui até do lado direito aqui, ela vai começar a programar esse computador, né? Uma linguagem de programação muito arcaica ainda, se eu não me engano era a linguagem Fortran, que foi uma das primeiríssimas linguagens de programação que surgiram, tá? Então fica a dica aí também, dica de filme número 2 para vocês assistirem, para vocês aprenderem mais, além de ser um filme muito bom, vocês aprenderem mais como é que foi esse começo da era da computação, como é que foi o uso desses primeiros computadores, além também de ver como é que foi o início da corrida espacial, né, americana. Então, é muito legal. Bom, muito bem. Então, o primeiro computador, o ENIAC, certo, de 46, ele é considerado a primeira geração de computadores, tá, digitais. Então, depois do ENIAC, nós tivemos aí a segunda geração de computadores. Essa segunda geração é basicamente uma década depois do ENIAC, né? É lógico que eu citei que o ENIAC é o mais conhecido, mas tiveram outros. Então, em 1959 a 1964, nós consideramos que é a segunda geração de computadores. Nesse período, a IBM é uma fabricante de computadores, é uma das mais antigas do mundo, tá? É a IBM que tornou a Microsoft muito famosa, eu vou explicar isso mais para frente. Então a IBM lança o computador IBM 7030. Ele foi o primeiro supercomputador, né, dessa segunda geração, e ele traz uma mudança que mudou tudo também. Ele vai substituir aquelas válvulas eletrônicas, né, por transistores. Transistores são componentes eletrônicos que eu vou fazer de forma muito resumida aqui. Um processador de um computador, na próxima aula, a gente vai falar sobre hardware de computador, eu vou tentar explicar um pouco melhor sobre isso, mas eu já vou fazer aqui um exemplo bem clássico, bem básico. Um transistor são pequenos pontos microscópicos dentro de um processador, e eles ativam. E a ideia do transistor básica é ele dizer se ele está positivo ou negativo, se eles têm eletricidade ou não. Então, esses vários transistores formam uma placa de um microcomputador, de um microprocessador, desculpa. Então, esse primeiro computador IBM 130, ele traz o conceito de transistores, que é usado até hoje, em 2021, dentro do processador do computador que você está assistindo essa videoaula, ok? Então, surge nessa época. Olha que legal, né? Na década de 60 surgiu algo que a gente está usando até hoje, né? Não parece tanto tempo assim, mas é algo bacana de saber. Então, esse computador, ao contrário de ocupar 25 metros, que dá um terreno, né, de uma casa, ele só tinha o tamanho de uma sala, então já era menor, tá? No filme Estrelas Além do Tempo, eu não tenho certeza, mas era um computador bem parecido com esse IBM. Na verdade, era um IBM, eu não lembro se no filme eles falam o modelo, mas faz um tempo que eu já assisti o filme. Não sei se é esse modelo 7030, mas é um computador da IBM bem parecido com esse, que vocês vão ver aquelas calculadoras lá usando aí no filme que eu acabei de citar, ok? Ele era utilizado por grandes companhias, custava em torno de 13 milhões de dólares. Então, já vamos abrir um ponto, galera. Nesse ponto aqui da história da humanidade, você
pessoas comuns não tinham acesso a computador. A computador era para coisa tipo NASA, né? Era coisa do exército, que era basicamente três tripés. Era o exército, né? A NASA nos Estados Unidos, que, né, fazia por devido à corrida espacial, e assim, as grandes universidades da época. Bom, então era uma coisa muito restrita. O computador não era essa coisa que a gente tinha de uso pessoal, ok? Nessa segunda geração de computadores vai surgir as primeiras linguagens de programação, como o Fortran, que é e o COBOL. Essas duas foram das primeiras que surgiram mesmo, tá? Essas linguagens de programação elas não são usadas mais hoje em dia, já, né? Hoje tem linguagens de programação muito mais modernas, mas foram as primeiras que surgiram. O software para aplicações mais complexas começa a surgir. Então, nessa época de 1959 a 64, não tinha, ninguém falava assim, vou fazer um software. Tanto é que não existia tela para mostrar o resultado do software ainda, tá? Basicamente, eles colocavam os algoritmos, né, as instruções matemáticas, através de cartões ou de discos de CD, tá? Colocava lá dentro, ele lia, fazia o processamento e imprimia esse resultado em papel, tá? Ou imprimia no próprio disco. Então, não existia essa forma de computação que a gente conhece hoje em dia, tá bom? Muito bem, já a terceira geração de computadores, que vai de 1964 a 1970, também vai trazer uma mudança significativa. Então, tá vendo que vamos marcar aqui as mudanças. Então, na primeira geração, a gente tinha um computador totalmente mecânico, né? Ok? O segunda geração, primeiro eletrônico, que é o NA, que ele vem a pegada digital, tá? Na segunda geração, ele vai mudar as válvulas eletrônicas, que era digital, para transistores, faz uma mudança muito boa. E na terceira geração, ele vai mudar, tá? Surgiu, esse aqui é um exemplo de um computador dessa época, tá? É bonitão, olha a coisa mais linda é ele. Esse aqui é o IBM 360/91, foi lançado em 1967, tá? Ele inovou com o uso de circuitos eletrônicos integrados. Então, um conceito de uma placa, né? Uma placa de circuitos, né? Então, tinha o conceito de transistores, esses transistores eram grandes, né? Eles não eram microscópicos como é hoje. Então, ele surge uma placa de circuito com esses transistores dentro dela e ela começa a diminuir de tamanho, ela começa a capacidade de processamento dela aumenta muito e ela consegue lidar com vários hardwares diferentes ao mesmo tempo. Como assim, tipos de hardware? Ela consegue lidar já, por exemplo, com uma impressora, né? Ela consegue digitar com um teclado ou com vários componentes de hardware ligados a essa placa. Então, o conceito de uma placa-mãe, para quem conhece, eu vou falar mais sobre placa-mãe na próxima aula, mas um conceito de placa-mãe começa a surgir nessa época, tá bom? Para quem já tem um conhecimento de placa-mãe, tá? Houve uma diminuição muito grande do tamanho do custo. Esse aqui já era bem menor do que uma sala já normal, ele cabia já cabia uns 4, 5 dentro de uma sala, já era bem menor também. Então os computadores eles têm um processo de diminuição de tamanho e de custo, tá? Então conforme ele foi diminuindo de tamanho, ele veio também diminuindo de custo. Então já começou a ficar mais acessível para mais pessoas, tá? Existia esse computador IBM, ele novo também que ele dava para imprimir, fazer a impressão do papel, e a entrada de saída de dados era através de cartões e discos, tá? Então, a partir da década de 70, tá? Então, início da década de 70, a gente vai entrar na quarta geração de computadores, que é a geração que nós estamos vivendo até hoje, que é a geração do PC. O que é um PC, galera? É um personal computer, né? Personal computer em inglês é um computador pessoal. Então, na década de 70 é onde nós vamos ver o surgimento dos primeiros computadores pessoais, ou seja, aquele computador que cabia em uma sala e depois ele cabia numa parede, ele começou a diminuir até chegar no tamanho de uma mesa, tá? E depois diminuir no tamanho de um notebook e diminuir no tamanho do celular, como a gente tem hoje, tá? Então, se você fazer uma analogia, o computador desde que existiu, desde que surgiu, lá no finalzinho da década de 40, ele era uma coisa monstruosa de grande e ele veio diminuindo de tamanho, ele era 25 metros, hoje ele cabe na palma da sua mão, né? Num celular, ok? Então é isso
fazendo analogia da evolução do computador, é isso. Ele diminuiu muito de tamanho e de custo ao longo, né, dessas décadas que nós estamos vivendo desde 1949. Muito bem, então, na partir da década de 70, nós temos uma redução drástica do tamanho e dos preços das máquinas. A CPU é Central Única de Processamento, é o processador. Também vou falar mais disso na próxima aula, mas só para vocês entenderem, é o processador. É o cérebro do computador, ok? Para quem não conhece, é o cérebro do computador. É ele que processa. O processador é o que processa, o que faz os cálculos matemáticos, tá? Então, as CPUs, esses processadores, eles atingiram o incrível patamar de bilhões de operações por segundo. Isso é muita coisa. Os primeiros eram centenas, depois milhares, depois milhões. E aí, na década de 70, a gente chegou a bilhões de operações por segundo, ou seja, a cada segundo, um processador faz bilhões de operações matemáticas, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas. Os circuitos se tornaram ainda mais integrados e menores, então as placas-mães as primeiras eram grandes, já começaram a diminuir de tamanho e ficaram mais integradas também, o que permitiu o desenvolvimento mais avançado de microprocessadores. Os processadores que eram só processadores começaram a virar microprocessadores, começaram a diminuir de tamanho. Hoje um processador é um tamanho assim, deve dar 5 centímetros por 5, mais ou menos. Tá? Nessa era, os softwares e sistemas se tornaram tão importantes como o hardware. Então, até o início da década de 70, o software existia, mas ele não existia ninguém se interessava muito pela produção do software, né? Não existia aquele foco na produção do software, tá? Então, o software era uma arte muito secundária, tá? O foco era no hardware. Ninguém pensava muito em software. Software era uma instruçãozinha lá, um algoritmozinho simples que o cara executava lá dentro da máquina dele. A partir daqui, a galera vai começar a olhar para o software, vai começar a surgir o software. Eu vou falar depois disso mais para frente também. Então, o computador mais famoso da quarta geração, o primeiro da quarta geração, o mais famoso, é o Altair 8800, tá? Lançado em 1975. Ele revolucionou tudo que era conhecido nessa época porque ele cabia em uma mesa retangular. Tá? Então, olha só, ele cabia numa mesa, ele era uma caixinha pequena. E isso é um computador. É legal vocês entenderem que o que tá vendo esse computadorzinho que cabe em uma mesa, ele fazia muito mais processamento, ele processava muito mais operações, milhões de vezes mais do que aquele ENIAC que cabia em 25 metros. Tá? Então é importante isso. Enquanto o computador diminuiu de tamanho, ele diminuiu de tamanho e de preço, mas ele aumentou muito de processamento. Tá? Então é importante a gente entender essa analogia, tá bom? Ele tinha um baixo custo, tá? E era muito rápido que as gerações anteriores. Vamos falar agora também, nessa época vai surgir, né? Como foi mostrado, o Altair 8800, ele vai caber em uma mesa. Então, se ele cabe numa mesa, uma pessoa comum conseguia comprar ele para ter em casa. Nessa época vai surgir dois caras que vão mudar tudo, tá? E duas empresas que vão mudar tudo. Duas empresas não, vou colocar três empresas que vão mudar tudo, vai surgir a Microsoft, a Apple e a IBM. E essas três empresas vão mudar tudo que a gente conhece e elas vão proporcionar o que nós temos hoje de acesso à computação, ok? Elas vão fazer acontecer, né? Através dessas empresas vai surgir a era da computação pessoal, a era do PC. Então hoje a gente usa muito esse termo ainda de PC. Eu vou comprar um PC novo, vou atualizar o meu PC, vem dessa época, tá? Então, vendo o sucesso do Altair 8800, Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, sentiu que ainda faltava algo no projeto. Então, o Altair, que é esse aqui, ele não tinha monitor, tá? Ele não tinha, ele ainda funcionava através de cartões ainda e de disco, ainda era algo muito arcaico ainda. Ele era pequeno, mas ele ainda não tinha, ele não era fácil de usar, ok? Não era para todo mundo usar, era para um cara que tinha um conhecimento já estava vindo conhecendo os computadores, a evolução e conhecia, não era para todo mundo. Então, o Steve Jobs, ele viu que a gente precisava
evoluir os computadores para que ele fosse fácil de pessoas comuns usar, como eu e você. Então, a Steve queria um computador que representasse de maneira gráfica o seu funcionamento, ao contrário de luzes que acendia e apagava. Ou seja, ele queria um computador que tivesse uma tela, né, como a gente existe hoje, que mostrasse aquilo que estava acontecendo no computador, fosse por linha de comando, depois por plataforma gráfica, por desenho. Então, o Apple I de 1976, tá? E o Apple II de 1979, eles podem ser considerados os primeiros computadores pessoais, pois ele acompanhava um pequeno monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC. Então, a partir desses computadores, eu tenho que vou já até mostrar a foto dele, ó. Esse aqui é o Apple I, tá vendo? Ó a fotinha dele que bonitinho, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui são computadores Apple, tá? Esse aqui já é o Lisa de 1983, já vai vir com a plataforma gráfica. Esse aqui, ele tinha a plataforma gráfica, mas ele funcionava basicamente ainda por módulo de linha de comando ainda, tá? Muito parecido com o MS-DOS que a gente tem. Seguindo essa mesma linha, os computadores Lisa de 83 e o Macintosh de 84 foram os primeiros a usar o mouse e possuir a interface gráfica como nós conhecemos hoje em dia, com pastas, menus e área de trabalho. Então, da Apple, os primeiros computadores com interface gráfica como nós conhecemos hoje, com janela, com íconezinhos na tela, com o mousezinho, foi esse cara aqui, ó, esse que vocês estão vendo agora, o Lisa de 1983. Esse cara revoluciona tudo, foi o primeiro, tá? Não foi o Windows, não foi o primeiro, na verdade a gente vai ver que o Bill Gates vai copiar a ideia na cara dura da Apple, tá bom? Muito bem, paralelamente, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a concorrência e a parceria da Apple e da Microsoft, tá? Paralelamente à Apple, Bill Gates então funda a Microsoft, criando o primeiro sistema operacional da Microsoft, da empresa, o MSO, o MS-DOS. O interessante é que a Microsoft veio inovando o mercado, porque até então as empresas que existiam na época criavam o computador, a exemplo da Apple, e o sistema operacional também junto. Tá? Elas criavam os dois. O Bill Gates falou, não, a gente não vai ficar investindo em computador, não, a gente vai investir em software. Então a Microsoft cria-se. É lógico que o Bill Gates ele aprende a programar. Aliás, uma curiosidade legal, o primeiro computador do Bill Gates foi aquele Altair 8800, o primeiro computador dele. Né? Eles começaram, ele e o Paul Allen, a criar, eles até chegaram a tentar criar computadores novos, como por exemplo a Apple fez, mas eles acabaram que deram um feeling e eles perceberam que o software era mais importante que o hardware e acabaram focando e criando o primeiro sistema operacional de utilização assim, de larga escala que muita gente utilizou, que era o MS-DOS. O MS-DOS, nós temos ele hoje, até hoje no Windows. Ó. Se eu vim aqui colocar o CM-DOS, ó, olha só, CM-DOS, só o CM, que é o prompt de comando hoje. Esse cara aqui é o prompt de comando, ó. O MS-DOS era desse jeito. Era por linha de comando, tá? Então você usava ele com códigos aqui, você colocava, você fazia comandos aqui e ia executando esses comandos. Existia até, dentro dessa perspectiva de fundo preto com telinhas, na verdade eram as fontes, as mais comuns eram verdes, então tinha lá, até tinha o Word dentro do MS-DOS, você digitava um documento, mas era tudo dessa mesma forma aqui, ok? Não era gráfico, não era por janelas. Então, o Bill Gates, ele veio e cria esse computador para a IBM. Lembra a IBM que a gente falou, que eu estou falando para vocês aqui, já criar aqueles mesmos computador? Então, a IBM vem nessa época, isso já foi no final da década de 70, a IBM cria um computador pessoal, né? Na verdade, até chamava Personal Computer, o computador dela, e ela precisava de um sistema operacional muito bom, inovador. E aí a Microsoft vende esse sistema operacional MS-DOS para a IBM, e a IBM lança esse computador pessoal que era pequeno, que tinha a telinha já bonitinha, né, para você manipular as informações, era de fácil uso para a galera, tá? E aí explode de vender isso. Então todo mundo, muita gente no mundo começa. Então muita gente que eu falo assim sai daquela perspectiva de que eu falei para vocês de exército, universidade,
tá? Começa a ir para empresas, né? As empresas começam a comprar para automatizar os seus processos, as indústrias começam a comprar computador e as pessoas comuns também começavam a ter computador em casa. É lógico que não era para navegar na internet, que ainda a gente não tem internet aqui nessa época, tá? A internet vai surgir só na década de 90. Muito bem, então Bill Gates, esse sistema MS-DOS, ele surgiu, fez muito sucesso, só que ele não era plataforma gráfica como o da Apple, tá? O que eu mostrei para vocês, que é o Apple I. O Lisa de 1993, ele era por plataforma gráfica. Então, o Bill Gates e o Steve Jobs, eles foram parceiros por um tempo, chegaram a trabalhar juntos, né? Até o Bill Gates copiar toda a tecnologia gráfica do Macintosh, que é esse aqui. É um computador Macintosh, é um que surgiu em 1984, ele é bem parecido com esse do Lisa. Então, o Bill Gates copia toda a ideia da plataforma gráfica de janelas e menus, né, para o seu novo sistema operacional, que viria a ser o sistema operacional Windows. O primeiro sistema operacional Windows, que era a primeira versão, foi a versão 3. Tá? Então, nos anos 80, o Macintosh, tá? Então, isso já aí na década de meio da década de 80, o Macintosh e o Microsoft Windows se tornam fortes concorrentes. Tá? Então, nessa época, o que acontece na década de 80, 85 para frente, a Apple e a Microsoft, né? A Microsoft vendendo o sistema operacional e a IBM vendendo o computador, ok? Eles viram concorrentes diretos e eles se tornam os protagonistas na venda de computadores do mundo todo. Lógico que tinha outras fabricantes, tá? Mas isso tudo acontece, né? As duas empresas ganham muita fama no mundo todo e elas dominam o mercado mundial como acontece até hoje, tá? Esses são os dois computadores. Esse é os computadores da Apple. E esse aqui, olha só, esse aqui é o PC IBM com o MS-DOS. Esse aqui é de 1981, tá bom? Então, olha só como é que era. Olha só a telinha verde que eu falei para vocês, a fonte verde. Ó. Então, aqui não existia mouse, tá bom? Era só no tecladão mesmo, normal. O teclado era igual que a gente usa hoje. Então, aqui está aqui o normal. Era a entrada de dados e a saída era através de disquete. E aqui já é o PC IBM, tá? Com o Windows 3.1, que foi o primeiro Windows de uso comercial que bombou tudo, que vendeu muito, tá? Então, é esse cara aqui de 1992, surge no finalzinho da década de 80 vai surgir o Windows 3.0, que foi a primeira versão comercial. Essa versão aqui, essa foto que eu achei é de 1992, tá? Com a versão 3.1 que já foi assim a mais famosa de todas. Legal? Então, o que a gente tem até agora? A gente viu na evolução do hardware. O hardware começa muito grande, né? 1949, final da década de 40, né? No finalzinho da guerra, e ele é grande e vem diminuindo, né? Ele vem diminuindo de tamanho e de preço e ao mesmo tempo que ele vai aumentando o processamento dele. Até nós chegarmos aí à década de 70 com computadores que já tínhamos computadores do tamanho de uma mesa. Então, isso já, várias empresas como o Altair vendiam, a IBM e várias outras empresas existiam no planeta e vendiam computadores que já começaram a ficar bem menores. Só que nessa época surgiu duas empresas, né? A Microsoft com a IBM, três empresas, desculpa, né? A Microsoft e a IBM e a Apple, que se despontaram na criação de sistemas, viraram protagonistas desse mercado no mundo todo, e tudo isso graças à plataforma gráfica. A plataforma gráfica é isso que a gente conhece até hoje, que é o uso de janelas, o uso de ícones, o uso de mouse. Aliás, curiosidade, a Apple também não criou, o Bill Gates copiou a ideia da plataforma gráfica da Apple, né? Só que a Apple também não criou isso, tá? A Apple roubou a ideia também de uma empresa chamada Xerox, tá? No final nessa aula temos um filme para assistir, obrigatório, o filme vai ser obrigatório assistir para vocês poderem responder o questionário avaliativo e vai contar perfeitamente essa ideia, vai mostrar os caras roubando a ideia do outro, é muito legal. E mostra bem como é que foi esse início, tá bom?
Vamos falar agora sobre a evolução do software, né? Então a gente falou bastante sobre a evolução do hardware, acabamos que falamos um pouco do software ao mesmo tempo, né? O software depois ali da década de 70 ele começa a existir de forma um protagonismo maiorzinho um pouco. Vamos falar um pouquinho dessa evolução dele. Muito bem, então a evolução do software 1950 a 1960, o que nós tínhamos nessa época era o hardware era o foco principal, né? Ninguém fazia pesquisa voltada para software, a ideia era o hardware, porque o computador estava surgindo. Então, né, o hardware ele vivia nessas 2 décadas, ele vai sofrer várias mudanças, como eu já mostrei para vocês. O software nessa era uma arte secundária até 1970, para a qual havia poucos métodos de desenvolvimento. Né? O hardware era o propósito geral, o software era específico para cada aplicação, e essas aplicações normalmente eram só processamentos matemáticos, eram só contas matemáticas, equações, etc. Não havia documentação, porque não havia engenharia de software, não havia nada. Então, o software aqui não era software como nós conhecemos hoje, eram basicamente algoritmos, pequenas partes de software que eram utilizados para aqueles computadores enormes que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá bom? De 1970 a 1980, vai surgir o software como nós começamos a conhecer hoje, tá? Então, com o advento dos computadores, lembra que eu acabei de explicar para vocês, a partir de 70 os computadores ficaram pequenos, né? Então a galera começou a focar em software. E aí vai surgir a multiprogramação em sistemas de multiusuário, sistemas que funcionam para vários usuários ao mesmo tempo. Vão surgir os sistemas de tempo real, né? O que é um sistema de tempo real? Um sistema que faz cálculos na hora e mostra o resultado na hora. Por exemplo, um software que monitora uma UTI, por exemplo. Né? Uma UTI tem lá um monitor que fica monitorando os batimentos cardíacos, a pressão, um monte de coisa do cara. Esse é um software que está ali. Ele está recebendo os dados dos hardwares, processa e mostra na hora. Esse é um exemplo de um software em tempo real. Um software de tempo real muito famoso é o de avião. Né? O software do avião, o computador de bordo do avião, ele recebe os dados de vários hardwares ao mesmo tempo, processa e fica mostrando ao tempo real para os pilotos. Né? Ou seja, o que importa é o que ele está processando na hora. Se processar depois, o avião cai. Tá? Então, o software de tempo real surge nessa época e foi uma revolução também. A primeira geração de sistemas para bancos de dados, ou seja, formas de armazenar grandes quantidades de dados, surgem nessa época, os primeiros bancos de dados, né, as primeiras estruturas de banco de dados. O software se transforma em um produto. Como assim? O software vira um produto. As pessoas querem aplicações, né? Eles querem comprar o software. Né? Então, antigamente, como eu falei, a gente comprava o computador gigantão e viam lá o software era secundário. Ou, a maioria das vezes, como no filme Estrelas Além do Tempo mostra muito bem, você comprava o computador e tu se virava para programar. O software, então, é vendido como um produto. Então, vendia-se o software específico para fazer aplicações ou finalidades específicas. Cresce também o número de computadores pessoais, cresce muito nessa época, surge então aqui o computador pessoal, e vai surgir também nessa época a engenharia de software, que é a ciência por trás da criação do software, é uma ciência enorme nisso, né? Ela vai surgir nessa época para resolver o que nós chamamos de crise do software, ou seja, como a demanda por software era muito grande, né? Existia muito programador na época, surgiu muito programador e cada um programava de um jeito, cada um fazia de uma forma. Nisso o software começou a criar muito software de má qualidade. Então o mercado, né, falou, pô, gente, a gente está precisando de software, mas vocês estão criando softwares ruins, que dão muito erro, que dão muito bug. E aí vai uma série de cientistas vão se reunir num conselho da OTAN e vai surgir, então, a engenharia de software, que é uma ciência que vai dizer o passo a passo de como criar um software com qualidade. Vai surgir nessa época também, tá bom? De 80 a 2000, né, vai acontecer uma revolução muito grande também no uso do software, porque no começo da década de 90, na verdade a internet ela vai surgir como a ARPANET ali no final da década de 80, mas a internet, como a gente conhece hoje, grandes redes conectadas, ela vai surgir mesmo no começo da década de 90. Então, quando surge a internet, o paradigma do uso do computador vai mudar muito também. Porque aí a galera quer usar, todo mundo vai querer computador para se conectar na internet, e se conectando na internet, a gente se conecta ao mundo todo, tá?
Então, a gente começa a existir os sistemas distribuídos, que são sistemas em rede, né? Um sistema que funcione aqui na minha casa e na casa de vocês ao mesmo tempo, um sistema só, funcionando em multilocais. Surgem as redes locais e as redes globais, né? Começa-se a criar, de fato, a estrutura da internet como é hoje, a estrutura física, né? Começa-se a criar vários quilômetros de cabeamento, começa-se a passar os cabos debaixo do oceano, tá? Então, é nessa época que vai começar a surgir isso. O hardware abaixa o custo cada vez mais, né? Hoje, muito, muito mais. Sistemas para funcionamento da internet. Como eu falei para vocês ali no começo da década de 80, vai surgir a plataforma gráfica com o sistema da Lisa da Apple e o Windows da Microsoft. Vai mudar tudo também, a forma de usar computadores. Grande revolução nos sistemas operacionais com a Microsoft e a Apple, como eu acabei de falar para vocês. Ok? Após os anos 2000, então dos anos 2000 até hoje, 2020, nós temos a maioria dos sistemas baseados na web, na internet. Então, os sistemas funcionam voltados para navegadores web, né? Por exemplo, o Ava, que vocês usam, é um exemplo de um sistema web. Surge também a inteligência artificial, que nós usamos hoje demais. A gente usa inteligência artificial no Facebook. Quando eu posto uma foto, o Facebook pergunta: esse aqui é o fulano de tal? Isso é inteligência artificial. Quando eu falo com o celular, no Viva Voz, eu falo com o celular: liga para mim para tal lugar. Isso é inteligência artificial. Então, surge nessa época que hoje a gente usa demais. Surge os primeiros sistemas mobile a partir de 2000, né? Mas é a partir de 2010, tá, que surgem os smartphones como nós conhecemos hoje. Os sistemas mobiles aí, eles se popularizam demais, e aí surge o que nós vivemos hoje, né? Nós estamos na era dos sistemas mobile, estamos vivendo a era do sistema mobile. A globalização do software. Então, todo mundo, não é lógico, não 100%, mas quase todas as pessoas do planeta têm um contato direto ou indiretamente com o software, tá? Então, muito difícil hoje uma pessoa que não tenha um celular, um smartphone, ou que não tenha um computador pessoal, ou que não tenha uma TV que é smart, ou que não tenha um carro que tenha um computador de bordo. Então, todo mundo usa um computador direto ou diretamente. Mesmo que ela não tenha um computador, ela acaba usando os computadores. Quando ela vai num caixa eletrônico fazer um saque, ela usa. Quando ela vai no mercado comprar, fazer uma compra do mês, ela está usando um computador. O mercado está registrando as compras dela em um computador. Então, tudo hoje é baseado em computador, galera. Tudo isso vem dessa evolução, né, dos últimos 70 anos. Então, né, a gente colocar aí 49 a hoje, dá 70 anos. Em 70 anos aconteceu tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. É lógico, gente, que isso aqui foi de forma muito resumida para vocês, tá bom? De forma muito resumida, tá? Eu acho que é só os principais pontos que eu acho que vocês são importantes vocês conhecerem, tá? Como aí futuros agentes de inclusão digital, vocês vão ter que incluir as pessoas digitalmente, vocês precisam conhecer as coisas, tá? Eu vou postar alguns vídeos que complementam essa aula, tá? Lá no Ava, são vídeos complementares, vídeos do Nerdologia, do Olhar Digital, que são excelentes, tá? Porque complementam isso que eu estou ensinando para vocês aqui hoje. Ok? Então, nós temos hoje, para finalizar, sobre o software, nossa economia toda é baseada em software, tudo na economia é baseado em software, né? A nossa bolsa de valores é baseada em software, o nosso dinheiro é baseado em software, nós quase não usamos mais dinheiro físico, nós usamos um cartão de crédito ou um cartão de débito, tá? E o cartão de débito só funciona por causa do software, tá? Que vai lá na conta dele no banco, no computador do banco, que verifica se ele tem saldo ou não e retorna, enfim, tá? Então, hoje eu posso falar para vocês seguramente que todo o mundo depende de software, tá? O software que surgiu após a década de 70 é esse cara que controla tudo na nossa vida hoje em dia, tá? E não tem mais volta, isso vai controlar cada vez mais. Não é controlar do lado negativo, é controlar do lado positivo, né? Controlar os processos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Por nos proporcionar lazer, tá? Ou seja, eu tenho a possibilidade de jogar um videogame, me divertir, eu posso usar uma rede social para conhecer alguém, ou conhecer um namorado ou namorada, tá? Então, tudo isso
é possível graças ao software. Então, o software ele traz um lado muito positivo na nossa vida. Ele mudou a nossa forma de viver e vai mudar cada vez mais. Ou seja, todos dependem de software. Tá? Esse é o ponto. Se a gente chegar e falar assim, acabou o computador, tudo, podemos dizer aí que a economia entra em colapso, tá? Os bancos entram em colapso, tudo entra em colapso. Eu vou deixar só uma reflexão. Imaginem só, vocês fazem compras em mercados, vamos supor, no supermercado aí da sua cidade, ou vou colocar o da minha aqui, que é o Irmão Gonçalves, que é o maior. Então, no supermercado Irmão Gonçalves, fazer uma compra gigantesca aí, tá, do mês. Você imagina como é que seria essa compra sua, o tempo que você demoraria para passar no caixa se aquela mulher fosse pegar todos aqueles produtos e fosse anotar no caderninho dos códigos de barra dos produtos que foram vendidos, né? Somar tudo isso na calculadora, tá? Imagina o tempo. Ou não, ou vai somar só os preços e o controle de estoque do mercado para saber quantos que vendeu. Então, ou seja, não tem como hoje a gente viver mais sem software. Muito bem, a tarefa que é obrigatória dessa aula é para vocês assistirem esse filme aqui, ó. O filme Piratas da Informática, também mais conhecido aí como por todos da área de computação, chamado Piratas do Vale do Silício. Esse filme, gente, todo aluno que já fez informática básica na vida toda já assistiu esse filme. Esse é o clássico dos clássicos da galera que faz informática. Ele vai contar essa história, aquela historinha que eu acabei de contar para vocês de 1970, ele vai detalhar exatamente tudo isso que eu falei, mas de forma bem legal, tá? Então é a verdadeira história de como Bill Gates e Steve Jobs mudaram o mundo, eles mudaram mesmo. Então esse aqui, ó, da frente de óculos é o Bill Gates, de óculos redondo, desculpa, o óculos redondo é o Steve Jobs e aqui é o Bill Gates, ok? Existem outros filmes atuais sobre o Steve Jobs, tem dois, na verdade, um chama Jobs e o outro não me lembro como é que era o nome, se era Steve Jobs, não me recordo, eu sei que um é Jobs. São ótimos também, recomendo. Eu não coloquei aqui no slide, mas recomendo assistirem também. Mas esse aqui é o mais completo de todos, tá? E ele é uma forma de documentário, então ele mostra bem é bem legal de assistir, tá? E ele é o único que eu vi até hoje que mostra bem a história do Bill Gates. Os outros focam muito no Steve Jobs, mas no Bill Gates esse é o mais completo, tá bom? Então tá aqui tem um linkzinho da internet, vocês já conseguem assistir o filme, pode clicar nesse link aqui, vai para a parte de baixo, lá tem lá o player, lá dá o play, você consegue assistir o vídeo, tá? Ou se vocês podem comprar aí, nesse site, é lógico, a qualidade não vai estar Full HD zona, né? Esse filme já é antigo, ele era DVD, então não vai ser Full HD, pelo amor de Deus, mas dá para vocês comprarem eles aí, ou alugarem também, enfim. Beleza, com essa videoaula de hoje, nessa nossa explicação aí, nesses nossos últimos meia hora aí para mais, nós estamos dialogando, conversando. Vocês vão assistir a videoaula 3, né? E o filme do Piratas do Vale do Silício. E com essas duas videoaulas, assistir a videoaula e o filme, vocês vão responder o questionário que está lá no AVA, valendo 10 pontos, tá? Então, as questões vão ser questões baseadas nessa videoaula 3 e questões do filme, ok? Muito bem, galera. Essas aqui são as referências que eu usei para montar a aula de hoje, além de outros conhecimentos que eu já tinha, tá? Se quiserem acessar, tá aí. E muito obrigado pela atenção de vocês, tá aí o meu e-mail, qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail ou pelo próprio chat lá do AVA, ok? Um abraço, galera, e até a próxima aula.